Está entrando no ar, podcast Make Roça. Apresentação, Kel Menezes e Everton Guedes. Muito bom dia. Tudo bem, querida? Tudo em paz. O meu tá bem. O seu que não presta nenhum. Eu trouxe a foice, né? A foice. Jesus amado. Tá vendo, Guedes? Pra arrancar mesmo os dentes velho do velho. Toda vez que eu venho aqui, alguém tem que falar mal de mim. Mas nem se planta não. De vez em quando eu trago uma planta aqui, sabe? Amém. Que nada é mentira. Quem planta é minha esposa, rapaz. Esse não faz nada. Capítulos. Eu vejo os dedos, pra você embora. Complicado. Olha, papai. Olha, tá caindo, olha. Tá caindo. Oh, meu Deus do céu. Vem cá pra eu ver esse dentinho lindo. Venha me mostrar, venha. Vem aqui, Agora, quando eu sair daqui, eu vou Se levar não uma mandar coisa seu comigo. presente. Não for embora, eu vou levar esse bico, tá certo? Oi. Essa chupeta. Vai deixar? Pra você não ficar dentuça. Vai deixar? Combinado? E aí, quando eu vier, eu vou trazer outra coisa no lugar dessa chupeta. Oi. E aí, o que você acha da gente fazer esse acordo? Tá Vem vendo? cá pra eu te contar o que eu vou lhe dar. Vem cá. Vai lá, Kiara, vai. Vai, Kiara, vai. Fala, pessoal, está começando mais um podcast Make Roça, diretamente da roça para vocês, retornando aí depois de muito tempo, né? Demos uma paradinha aí com o nosso querido Everton Guedes, radialista, e hoje estamos aqui com ela, a doutora Jane, ela que é cirurgiã dentista. É um prazer, querida, estar aqui no podcast Make Roça, e vamos falar um pouquinho dos nossos dentes, que é importante, né? Para todo mundo aí, é a nossa vida, são os dentes para a nossa apresentação, né? Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Estou adorando, viu? É um prazer imenso estar aqui com você, e eu quero que você fale um pouquinho, né, sobre a sua vida. Quem é a doutora Jane, para o pessoal de casa ficar conhecendo aí? Então, olá, eu sou Jane, sou cirurgiã dentista, eu sou baiana, de Salvador, e eu tive a oportunidade de vir para Sergipe para estudar. Eu passei numa seleção, e a partir dessa seleção eu comecei a estudar odontologia, e aí algo que era um sonho acabou se tornando uma realidade, né? Eu me formei, e agora eu estou trabalhando na área, podendo fazer aquilo que eu sempre quis, né? Que é ser dentista e cuidar das pessoas. E estamos aqui. Maravilha. Quer dizer, então, que você começou a trabalhar aqui em Sergipe, no caso? Como cirurgiã dentista, eu tive a honra de trabalhar para esse estado. Apesar de ser baiana, eu poderia escolher retornar para a Bahia, mas quando eu cheguei aqui, eu cheguei sem conhecer nada. Eu não conhecia Sergipe, eu não conhecia Aracaju, mas eu me apaixonei por isso aqui. Então foi uma escolha minha. Eu decidi que eu iria trabalhar por Sergipe e por Aracaju. E graças a Deus, não me arrependi da minha escolha. Estou feliz e creio que está dando certo. Maravilha. E hoje, atualmente, você está trabalhando aonde? Para o pessoal de casa, né, precisar fazer uma revisão, uma retirada de dente. Qual o seu endereço? Passa aí para o pessoal de casa aí, o seu Instagram também, que é importante frisar. Então, suas redes sociais. Desde quando eu estava na faculdade, eu já pensava nesse meu projeto quando eu terminasse a faculdade, o que eu faria. E eu sempre tive em mente trabalhar para mim. Então, eu pensei em um projeto, uma clínica, e o nome da minha clínica é Oportunidade de Sorrir, justamente porque eu sempre pensei nessa questão da autoestima, das pessoas poderem se cuidar do seu sorriso e poder sorrir sem constrangimento. Então, eu tenho uma clínica chamada Oportunidade de Sorrir, fica no bairro Santos Dumont. Maravilha, maravilha. No Centro Médico Odontológico. Então, assim, eu estou podendo vivenciar na prática, na realidade, o que foi meu sonho enquanto estudante de odontologia. Que maravilha, né? Ô, doutora, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre a questão da escovação, né? Como é que nós precisamos realmente 3 vezes ao dia, né, escovar os dentes, né? Muitos falam daquele, como é o nome daquele antisséptico, né? Enxaguante bucal. Se realmente mata as bactérias, como diz o anúncio, se aquilo é um fake news. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Então, o que acontece? Eu tenho uma premissa. Para mim, o básico nunca sai de moda. Então, assim, a gente está vivendo um momento em que os stories, a mídia, os influencers, eles estão ditando as regras. Mas, para mim, o básico, ele nunca sai de moda. E o básico é o quê? Comer, fio dental, escovar os dentes. Por quê? Quando a gente faz o básico, que é cuidar da saúde bucal, pensar os dentes e o sorriso como uma questão de saúde, a gente faz aquilo que é essencial, que é, depois da refeição, a gente higienizar a boca, tirar as bactérias e deixar a boca um ambiente limpo de sujidade, de bactérias, para que a gente possa ter, de fato, um sorriso saudável. Então, assim, independente daquilo que é dito na moda, porque a gente escuta muito, né? Use isso, faça isso, exatamente. faça aquilo. É básico. O marketing, como diz, porque o artista tal mandou usar aquilo ali, mas ninguém sabe se realmente né? Então, às vezes o paciente, ele chega no meu consultório e ele quer fazer um clareamento, e eu escuto ele falar sobre esse clareamento, eu escuto ele falar porque artista tal falou que fez, e tá com aquela faceta. Eu não sou contra, eu acho que
a gente tem que associar tudo que é bom, mas a gente precisa trazer o que é bom também para aquilo que é saudável. Então, assim, quando o paciente chega querendo fazer o clareamento, eu penso o seguinte: escuto, entendo ele, porque ele tem o direito de querer o melhor. Mas O melhor, primeiro, exatamente. quando eu chego para examinar, eu quero ver se o básico ali está feito. Sim, que é o mais importante, né? Então, ele está fazendo a escovação da forma correta, ele está passando o fio dental, ele está escovando sempre que ele se alimenta, ele está precisando fazer alguma manutenção ali naquele sorriso. Sim, Porque às sim, vezes o sim. paciente ele quer fazer um clareamento, mas antes ele está precisando fazer uma limpeza, uma profilaxia, uma restauração, ele está precisando de outras coisas e que o clareamento não seria para aquele momento. Para aquele Assim, momento. Que não adianta, às vezes, fazer e depois ter que refazer tudo, né? Porque faltou uma parte principal, né? Que é cuidar dos dentes, outras partes, não, eu vou fazer o clareamento para ficar logo tudo bonito. Mas não fez uma revisão, não fez nada, né? Isso, A gente precisa pensar, o que é mais importante? A estética, a aparência ou a saúde bucal? O foco é o quê? Bom, o meu foco é a saúde bucal. Então, eu olho, sim. eu examino e eu vejo que o que de fato ali vai fazer com que aquele paciente tenha saúde bucal. Porque a saúde, ela está ligada a outras coisas também, essa questão da estética. Se eu tenho saúde bucal, eu chego em um local, eu posso sorrir sem estar constrangido, sem ter vergonha do meu sorriso. Eu encontro muitos pacientes que conversam comigo que têm vergonha de sorrir. Complicado, E né? tem vergonha de ouvir uma conversa e dali se expressar, porque ela não está bem com a saúde bucal dela. Então, eu acho que mais importante do que a questão da estética, vem ali também a questão da dignidade do sorriso. Sim, você ter uma boca saudável, de uma forma que você consiga sorrir sem se sentir ali com vergonha. Então, para mim, isso é o mais importante. Doutora, uma questão também que a gente frisa muito, e as pessoas perguntam, né? Na questão do odor do bucal, né? Que às vezes a pessoa tem. Esse problema seria um problema da parte dos dentes ou seria da parte de estômago, já outras coisas? O que acontece? A saúde ela é um todo, né? A gente tem que avaliar o paciente como um todo. Muitas vezes até além da doença. A gente precisa saber todo um contexto do paciente, né? Se é de fato, na avaliação a gente vai ver se é um problema da higiene, ou se é um bucal, ou se é um problema até de saúde, de estômago. Então, assim, é na conversa, é examinando, tanto o exame clínico, mesmo às vezes até um exame de sangue, a gente vai percebendo o que é que o paciente ele tem de fato ali de saúde ou de doença, entendeu? Então, assim, tudo vai depender do que a gente vai estar avaliando com o paciente. Porque pode acontecer dele se alimentar, não usar um fio dental, não escovar, e de fato tá ali um mau hálito. Porque se você não higieniza, a bactéria vem, ela se agrega, ela toma conta e aquele ambiente ali fica contaminado, entendeu? Sim. Também pode acontecer dele ter um problema de estômago e aí como a gente respira e a partir daí sim, de fato, pode ser gerado. A gente precisa avaliar, né? Sim, doutora. E a questão da pergunta da Viviane, que está ali por trás dos bastidores, é sobre a questão dos dentes, né? Assim, por exemplo, realmente ocorre... Qual seria a pergunta? Pode falar. Se ele tiver mole, né? Ele pode ser arrancado assim mesmo em casa? Olha, se ele tiver mole, se ele tiver duro, não arranque em casa. Procure a especialista. Não é nenhuma criancinha de 5 anos, nem 4, nem Então, 3. assim, a gente tem... Meu amor, essas perguntas aí foi... Isso aí é pra quem tem medo de dentista. Eu sei. Eu falo muito sobre isso, sobre o medo de ir ao dentista. Às vezes é um trauma, a pessoa foi quando era criança e aquilo ali gerou um mal na mente dela, um problema. De fato, existe esse trauma. Às vezes é um receio até de um aparelho que tem lá no consultório, é verdade. Mas o medo não pode impedir de você cuidar da sua saúde e o medo não pode te impedir de você também se prevenir. Porque quando você tira um dente em casa, você está correndo um sério risco dali de você abrir espaço para uma infecção. Então, se ele está mole ali por cima, mas você não sabe embaixo, na raiz, como é que está. Então, você vai fazer uma coisa que achando que você está se cuidando, quando na verdade você está ali provocando uma outra doença, Outro um outro problema. Ali é uma entrada para um foco de bactéria que vai para sua corrente sanguínea e que você vai estar, a partir dali, criando um outro problemão para sua vida, para sua saúde. Então, ó, vai lá no dentista, vai lá no consultório. É melhor. Vai lá no meu consultório. Outra pergunta. A mãe que tira o dente da criança está mole, que ela, não, vou botar uma linha, não, vou puxar, aí bota vinagre com sal, aí arranca, quer botar vinagre com sal, pode isso. O que é que acontece? É como eu falei, tudo vem da cultura, né? A gente, infelizmente, vai adquirindo maus hábitos e aí isso vai passando pelas gerações. Se a criança, ela tem um tempo de erupção dos dentes e ela precisa ser acompanhada com o dentista
para quando o dente estiver na troca, quando ele estiver mole, para que o profissional faça essa retirada. Você bota uma linha, essa linha suja, infecciona a gengiva. Daqui a pouco você, por causa de um dentinho mole simples que poderia resolver no consultório odontológico, a criança está com infecção na boca. Então, assim, a gente tem que ter muito critério, muito cuidado, e a gente precisa mudar os nossos hábitos. A gente precisa criar o hábito de cuidar da saúde, de priorizar a saúde, e não muitas vezes a economia, e depois se torna um problema e você vai gastar muito mais, entendeu? Fica mais vulnerável, né? Pior, O básico, eu acredito que ele nunca sai de moda. Vamos no dentista, vamos avaliar, vamos buscar uma consulta, uma informação, uma orientação correta, vamos fazer do jeito certo. Maravilha, é o podcast Make Roça, hoje voltando, especial, né, para vocês aí, e com a presença dele, Everton Guedes. Agora é com você comandando tudo, meu amigo, no podcast. Claro, lembrei do nosso amigo que faz mais de 1000 anos que não comparece aqui no podcast Make Roça. Estávamos de férias, né, também, né, aí com a... Gente, eu só tenho que agradecer, é o Make Roça, diretamente do sítio de Kel Menezes, loteamento Jupiá, em São Cristóvão, Sergipe, para o estado de Sergipe, o Brasil e o mundo, né, todo nos acompanhar. Eu quero agradecer a doutora Giana Oliveira por ela estar concedendo essa entrevista. E uma curiosidade minha e do público ouvinte. O que te levou a sair de Salvador há 4 anos atrás para fazer esse curso de odontologia aqui no estado de Sergipe? Já que praticamente você não tem parente aqui, não é mesmo? Então, odontologia, todo mundo sabe que é um curso caro. E aí a gente fica na dúvida entre o sonho e a realidade. E aí eu vi como uma oportunidade essa concorrência de vagas pelo programa do governo aqui para Sergipe. Então, pela minha pontuação, eu teria mais chance aqui do que na Bahia. E eu decidi arriscar. E aí deu certo. Eu acho que quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele vai guiando. E Sergipe foi um caminho que Deus me fez trilhar e que as coisas foram dando certo para a minha odontologia. Então, eu vi como uma oportunidade e que, graças a Deus, eu acertei na escola. Acertou na E escola. até para ver que aqui em São Cristóvão, né, só tem uma médica, assim, particular, só tem uma médica. Se você quiser, você tem que marcar consulta com ela, né, para poder ir. Ou então vai no posto de saúde. Mas só que no posto de saúde tem um problema. Você tem que marcar. Às vezes diz que estão de férias, às vezes não estão de férias. Saúde pública, né? Às Infelizmente. vezes não estão de férias, Às vezes agora. Às vezes é o material que está de férias. No material. Às vezes não, mas... Olha, no tempo que eu estava com problema nos dentes, o médico disse que não ia arrancar o meu dente. O médico de lá da unidade, porque não tinha o acompanhante. Estava em Então, olha, falta. não pense que eu fico chateada quando eu escuto certas coisas, não. Eu sei que a gente paga impostos e que a saúde deveria ser Melhor, de tratada. qualidade, com Mas certeza. veja, quando o paciente chega para mim e diz assim, olha, eu fui no posto de saúde e eu não pude extrair o dente porque não tinha raio-x, eu falei, venha para a clínica Oportunidade de Sorrir, que aqui tem raio-x. É Então a verdade. gente tem que ver a oportunidade em tudo. E oportunidades, Então, assim, exatamente. a nossa proposta é cuidar das pessoas. Eu entendo isso, não é? A gente fala assim, brincando, rindo, verdade. descontraindo, mas todo mundo tem direito a cuidar da saúde. A gente vê um jovem em idade escolar, ele quer sorrir, mas ele está com um dente cariado, dente podre, como se diz. Aí ele numa fase de arranjar emprego. Se a empresa tiver que optar por um jovem com um dente saudável e outro com um dente cariado, quem ganha e quem perde aí. Então, assim, Exatamente. tem todo um contexto, tem todo um valor em cima da saúde bucal, que é importantíssimo, né? Você tá com uma criança na escola, a gente vê hoje aí o bullying, tem crianças que sofrem bullying, então se você tá com o dente cariado, você vai conversar, você vai sorrir, tá com mau hálito, você vai passar por uma situação de constrangimento, um bullying. Então, assim, a saúde bucal é importantíssima. A gente procura fazer o quê? Dar acesso. O preço ele não precisa ser exorbitante. Ele também não pode ser lá embaixo, porque a qualidade do material também vai influenciar. Então, na nossa clínica, a gente busca justamente o equilíbrio. Acesso, para que o paciente ele possa agendar, fazer a avaliação dele. A gente possibilita material de qualidade e um preço também acessível, para que ele não repita, eu fui no posto, não consegui fazer um raio-x, não consegui fazer um canal, eu fui na clínica ali também, não consegui. Ele chega na nossa clínica, ele tem qualidade, ele tem acesso, e ele tem material lá, e tem gente para atender ele com paciência, se ele tiver com medo. A gente também procura entender isso, porque é verdade. É verdade. É tanta coisa que não deixa traumatizar. Com certeza. Mas é porque eu tive câncer, né? Oi. Como eu tive câncer, aí eu tive muita quimioterapia. Como eu tive muita quimioterapia, aí eu já tinha, né? Na voz nos oferece. Aí o quê? Ela oferecia, mas eu não ia. Porque eu tinha medo. É tanto que eu tenho uns que ainda eu ia, mas só que eu tinha medo do motor. E até hoje eu tenho medo desse motor. Então, é a realidade.
uma coisa que aconteceu no passado influencia hoje a sua saúde no presente. Então a gente tem que entender isso, tem que compreender. Eu não tenho que chegar no consultório e tratar você mal, ou dizer, já que está demorando aqui, eu tenho outro para atender. Não, eu tenho que compreender a sua história. A situação, né? Eu tenho que ver além dos dentes, eu tenho que ver que ali tem um ser humano, tem uma pessoa também que tem vivência, que passou por situações. Além de ser uma dentista que cuida de dentes, eu tenho que ser um ser humano que cuida de outro ser humano, entendeu? Verdade. Esse meu lado humanizado tem que estar a todo momento ali presente. Vamos a Guedes. Agora a próxima pergunta para nossa doutora. Aproveitar o tempo, o nosso tempo aqui, né, meu querido? Eu tô aqui, falo que sou doutora. O negócio tá tão bom que tá nem parecendo podcast. A coisa na roça, então é um... Mas é um bate-papo, realmente. Tem que ser. Tira o medo dos clientes. Chama, Guedes. Eu vou chamar pra onde, mas ela tá chamando ali. Pra tirar o medo dos clientes. Chama as perguntas Olha, agora. Uma coisa eu te garanto. Quem for pra ela, certo, não vai ter medo. Por quê? Ela, a especialização dela permite que ela faça o diferencial. Ontem eu estava conversando com ela lá nas 10 e eu comentando, né, que hoje em dia o profissional, se não souber fazer o diferencial, ele não vai conseguir lograr êxito. No caso dela, eu disse, olha, as pessoas têm medo, certo, de ir para um dentista, porque justamente aquele motorzinho, quando começa, a pessoa já chega com a pressão lá em cima. Aí que Jane vai tá fazendo? Coloca um somzinho ambiente, que nem parece que você está no dentista. Você vai dormir com a boca aberta, enquanto ela faz o serviço. Além de dentista, ainda tem a parte Relax. relax. Olha que coisa maravilhosa. Então, meu amigo. Jane, eu quero saber o seguinte, na infância, certo? O que as mães têm que fazer para que, né, na fase adolescente, na fase adulta, aquela criança não comece a perder os dentes. Porque tem muita gente, né, que acha o seguinte, minha filha tem 3 anos, tem 4 anos, eu vou dar uma balinha, vou dar um suco de caixa, né, que contém açúcar. Né? O que você recomenda nesta fase, né, para as mães que também, e os pais que estão nos ouvindo, com relação à alimentação da criança? Boa pergunta. Ótima, excelente pergunta. Eu penso o seguinte, que a gente precisa, já que é para educar nossos filhos e as crianças, a gente precisa educar pelo exemplo. Se você é um pai que tem uma alimentação saudável, se você é uma mãe que tem um hábito bom de escovar seus dentes, o seu filho ele vai seguir o seu exemplo. Então, você precisa educar essa criança para a saúde bucal também. Ela precisa... Você vai dizer que ela está proibida de chupar uma balinha, de comer um doce? Não. Você vai mostrar para ela o que é o equilíbrio. Ela precisa comer pouco doce para que ela não venha a ter problemas de saúde. E depois que ela comer esse pouco doce, ela precisa usar fio dental e escovar os dentes. Esses são hábitos bons. A gente não vai tirar de você o prazer da vida. A gente vai fazer com que esse prazer não lhe destrua, não destrua seu sorriso, não destrua sua autoestima. Porque o sorriso, você é criança, você é jovem, você é adulto, você é idoso, tem a ver com a sua autoestima. Verdade, é verdade. O sorriso está totalmente atrelado ao que você pensa sobre você. Quando você sorri livremente, quando você sorri sem se sentir constrangido, aquilo ali você está botando para fora quem é você, a sua essência. Então você precisa cuidar disso na infância. A gente que é pai e mãe tem que educar os nossos filhos para alimentação saudável, para hábitos de higiene saudáveis. A gente precisa ter também, para eles verem a gente fazer esse hábito saudável, para crescer. Ali você vai desenvolver uma cultura da saúde. Então o que a gente precisa fazer é isso, mudar os nossos hábitos. Mudar aquele hábito que era ruim para algo que seja saudável e que venha trazer mais e mais saúde para a gente. Maravilha, doutora. Vamos fazer aqui a pergunta da internauta aqui perguntando, querendo saber o seguinte. Um problema de dente pode chegar a ter câncer? Esse estado de Sergipe é um estado onde tem um índice altíssimo de câncer de boca, você sabia? É verdade. Bom saber. Principalmente entre os homens. O que é que está influenciando a isso? Consumo de álcool, consumo de fumo, associação de álcool e fumo, exposição ao sol, Sim. solar. Às vezes também o que acontece? Você tem um trauma, você usa uma prótese e essa prótese começa mal adaptada, começa a causar um trauma. A partir dali pode surgir uma ferida, essa ferida não se sara por mais de 15 dias. Você precisa cuidar, você tem que ir para o dentista, você tem que fazer uma avaliação, você precisa ter em casa o hábito de chegar no espelho e olhar a mucosa, olhar a gengiva, olhar a língua, ver se não tem uma feridinha que não sara, uma ferida já escura. Você precisa perceber o que é aquilo que tem. Diferenciar uma afta que normalmente desaparece com 15 dias de uma ferida que não cicatriza. E a partir daí você precisa ir ao dentista, porque o dentista ele está apto a identificar um câncer de boca e poder tratar no início. Porque além de Sergipe
ser um estado com um alto índice de câncer de boca, é também um estado onde se descobre isso muito tardiamente. E a gente sabe que o câncer de boca, se você descobrir no início e fizer um tratamento, você tem chance de cura, entendeu? Sim, sim. Essa aula eu perdi. Deixa eu botar outra pergunta, né? Mais uma pergunta ali, Dan. Agradeço. Agora, Mais uma pergunta. então, ao invés de pagar o podcast, eu vou cobrar. Vou cobrar. Já estamos numa consulta Agora, online, é, né, doutora? Que nasceu com os dentes verdes. Verde? Esverdeados? Verde. Oxi, tem isso? olha, Tem isso? criança normalmente não nasce com dente, criança nasce banguelo. Se nasceu com dente, já tem aí uma coisa fora do normal. Oh, meu Deus! O dente, além de nascer com ela, Verde, é Hulk. Esverdeado, é Shrek, Shrek. Shrek, é? se o Hulk não passou na porta dessa criança. Essa foi Então, essa o que pergunta. acontece? Existem anomalias, existem coisas que acontecem que é fora do comum. Então, eu precisaria ver, a gente precisa ter um conhecimento, examinar, para a partir daí a gente tirar uma dúvida. Se ali, o que você está achando de verde, se não é um biofilme, se essa criança nasceu com dente. Eu já ouvi falar de casos de criança, ainda não peguei paciente acima de criança que nasceu com dentinho 2. Então, assim, tem que avaliar, tem que analisar para ver, né, se de fato. Mas quando- Realmente ele nasceu verde. Nasceu com dente. Quando, assim, Não nasceu o crescimento do verde, dente da nasceu- criança ficou esverdeado. Então pode ser alguma outra anomalia também, né? De doença, né? Também. Essa cor. Eu fiquei preocupada. Ou então, tudo que não é, tudo que não está dentro da normalidade, daquilo que a gente está acostumado de estudo, né? De ver uma dentição, saiu verde, saiu vermelho, então a gente tem que ver. Estudar para saber o que, né? Exatamente, tem que examinar o que é que tem ali por trás. E a gente vai ter que examinar a fundo, pode ter sido uma pancada, tem criança que tem costume de brincar. Eu sou de 6 meses. A criança. Então aí. Prematura, né? Criança não prematura. gosto, eu não gosto de falar sem conhecer, sem investigar. O histórico sem Eu acho investigação. Eu acho que o ideal é levar no dentista para a gente examinar, para a partir daí a gente dar um diagnóstico. Porque eu dou um diagnóstico errado, aí daqui a pouco ele vai ser tratado de forma errada. Exatamente. Então, É. deixa eu ver. Eu tenho Deixa medo de examinar. assim, dele continuar. Primeiro o dentinho dele caiu. Sim. Aí eu disse, mas não, já que vai nascer outro, o outro vai nascer de forma diferente, né? Que a pediatra dele falou. Mas só que eu tô percebendo que o dente dele tava ficando verde também. Pronto. O que é que eu aconselho? É como eu disse. Bora pro dentista? Bora lá, porque lá tem toda uma O estrutura. melhor resumo é ir ao dentista para ser, examinar. né, avaliado. Enquanto a gente está em casa, a gente vai tirando conclusões. Ali a gente pode criar uma verdade, ali a gente pode tratar de forma errada. Então, o ideal é que vá ao dentista, vá investigar, para ver se ali é uma doença, ver se ali precisa ser tratado ou não, é uma condição que com o tempo vai mudar, é algo normal e você está achando que não. Então, assim, eu aconselho ao dentista, ter um profissional que está capacitado a examinar clinicamente e ver o que tem. Maravilha. Hoje, especial, doutora Jane Oliveira, Não, aqui assim, no podcast eu tô tirando Make Roça. dúvidas. Diretamente para vocês, tá bom, gente? Porque tem mães que os bebês, né? Eu passei muitos anos com ele internado, 2 meses. Né? E tem muitas mães que acham que o bebê, né? Porque nasceu de 6 meses, os dentezinhos, não sei o que, o primeiro dentinho, vai estar nascendo, aí nasce de verde. Aí acha que quando nasce, né? Com o passar do tempo, vai continuar. Na verdade, assim, como mãe a gente fica preocupado. A nossa intenção é que não seja nada de mal ou ruim. Então a gente precisa o quê? Cuidar, né? Cuidar dos Isso, dentes, é isso verdade. que você está falando Não tem dente de couro. é super normal, é de sua parte, né? O cuidado e a preocupação. É por isso que eu estou dizendo, ó, leva no dentista, vamos investigar, vamos saber o que é. Porque se for algo normal, a gente respira. Não é isso? Exatamente. Se for algo que a gente pode pegar no início, a gente já vai tratar. Muito obrigado, dona Viviane, a madame aí, mandando as suas Arrasou. perguntas. Vamos lá, Guedes, agora é contigo mais uma vez, meu amigo. Olha, eu Continue aí. queria saber uma curiosidade, quando você estava falando a questão da limpeza da boca, dos dentes, que se você tem uma afta e ela apareceu, vamos dizer, com 15 dias, você tratou, ela retornou. Isso, qual a causa? Olha, muitas vezes o hábito da gente, a cultura de estar sempre com a mão suja na boca, os germes, né? Sim, Às vezes sim, o estresse psicológico também faz com que apareça. Às vezes sua imunidade está baixa. Então tudo influencia. A questão é, tem que ir ao dentista, tem que ir ao médico tratar. Né? Tem gente que bota um sal, bota um vinagre. Não, é afta, vamos ver se é afta mesmo. E se a gente tiver um diagnóstico correto, a gente trata da forma correta, né? sim, E aí sim. se eu vejo que é uma afta, aí eu já vou orientar, ó, não bota a mão suja na boca, não bota objeto, uma pancada que você toma na sua boca. Às vezes a gente morde a língua, né? Sim, E ali verdade. desenvolve uma afta. Então assim, é o hábito que vai precisar mudar, é a higiene que precisa mudar, ou aquilo não é uma afta. E tem Verdade. gente que tá com câncer de língua ali achando que é uma Que é afta. um afta, exatamente. Então, assim, é. a gente precisa se cuidar, a gente precisa investigar, né? Doutora Jane, é uma curiosidade, mito ou verdade? A criança,
quando começa, certo, na idade infantil, a chupar bico, e tem delas que vai com 5, 7 anos e não deixa. Aí geralmente dizem que a criança que chupa bico, a tendência é os dentes nascerem tortos. Como é que deve proceder para que a criança... Existe uma faixa etária para que ela deixe de chupar bico? E só cortando e falando também, sobre a questão do bico, ele em si prejudica também os dentes da criança? A anatomia também dele. Bom, eu vou falar aqui partindo de mim, né? Eu acredito muito em Deus. Deus é perfeito. Se Deus visse que chupar bico fosse bom pra gente, a gente já nascia como? Com ele. Chupando bico. Chupando bico. Verdade, doutora. Deus criou os nossos dentes. Quando a gente está na barriga da mãe, ali a gente já tem um gene. Quando a gente nasce, mesmo bebê, só a gengiva, os dentinhos já estão ali. Também. E quando os dentes nascem, eles se ocluem, eles se juntam. Então, os dentes, o superior e o inferior, eles foram projetados para ocluir. Então, se a gente colocar algo ali, uma chupeta, a criança está se distraindo, mas ele está impedindo que os dentes ocluam de forma correta. Então, com o tempo, aquilo ali vai mudando a forma dos dentes. Então, tem criança que fica com mordida aberta. Ao invés dos dentes ocluírem, ela começa a ficar com o dente aberto. E aí, com o passar do tempo, isso aí vai deformando a arcada dentária. Ela tem que ir para um ortodontista para usar um aparelho para realinhar os dentes. Então, assim, não existe um tempo certo usando o bico. Não existe idade para tirar o bico. O que é que existe? Não dá o bico à criança, não dá a chupeta à criança. Porque ali você vai estar gerando um problema ortodôntico na criança. Olha aí, então o bico faz mal para a criançada, tá vendo aí? Mas que aí público ouvinte é aquela questão. Aí muitas mães, aí a bebê tá chorando. Quando bota o bico, para. Aí é a cultura do brasileiro usar o bico. Aí eu te pergunto o seguinte, tem deles que tem aqueles bico ortodôntico, que a ponta dele é tipo um L. Existe aqueles bicos mais baratos, que é redondo. Eu sei que o melhor é não usar, mas caso a criança precise usar bico, qual o melhor bico, qual a melhor forma de bico? Não existe uma indicação médica ou odontológica da criança usar bico. A questão é que a gente se adapta. A criança chorou e eu dou o bico. Eu estou condicionando a criança, programando a criança para quando ela chorar, ela chupar o bico. A questão do formato do bico, se ele é redondo ou se ele tem alguma deformação, o que acontece? Quanto mais caro, mais eu vou inventando a moda. Eu acho que é o jeitinho brasileiro, né? Sim, eu vou criando ali alguns detalhes para que ele fique mais caro ou para que ele fique diferenciado, mas não tem benefício nenhum ali, com o passar do tempo. Morder caneta, morder tampa, abrir garrafa, a gente bico, chupeta enquanto criança, mas depois que cresce, a gente também vai continuando os maus hábitos. Os maus hábitos, A né? gente morde o bocal da caneta, a gente morde o lápis, a gente abre garrafa com o dente e acaba quebrando os dentes. A gente bota clientes na boca. Então, assim, Também, verdade. são hábitos que vão destruir o nosso dente, que vão prejudicar a nossa saúde, entendeu? Então, não existe um bico bom ou correto. O correto é a gente não programar a criança para isso. A criança chorou, bora entender por que ela está chorando? É o que a criança está chorando aí? A partir desse contexto, eu vou entendendo a criança e eu vou programando ela, eu vou indicando para ela uma outra forma dela parar de chorar. E não ensinando a ela um mau hábito. Um mau hábito. Quando ela chora e eu dou o bico, eu estou ensinando algo. E outra, doutora, esses bicos que são mais caros, que diz que é um formato mais bonito, que não sei o que, quer dizer, bico nenhum faz bem aos dentes, né? A realidade é essa, né? Comércio quer o quê? Venda, né? Dinheiro, exatamente. Dinheiro. Então, assim, a mídia, a televisão, agora tem, né, as redes sociais, elas Exatamente. criando no nosso imaginário que aquilo que é ruim é bom e ainda é caro. E é caro, Você exatamente. paga para destruir a sua saúde. Então, a gente precisa entender que por trás da mídia, por trás da rede social, existe um jogo de compra e venda. Eles querem nosso dinheiro. Sim, e eles não estão preocupados com a não nossa estão saúde, preocupados não. nenhuma, Eles querem né? o seu dinheiro e o meu dinheiro. Então, assim, a gente precisa pensar, é para saúde? Beleza, eu vou investir. Não é para saúde? Então me eu diga vou uma coisa, economizar. por que nascem crianças dentusca? Dentusca. Então, o que acontece? É como eu disse aqui, ou é o hábito, o mau hábito, o bico, ou o dedo, que vai deformando. A criança, quando ela é pequena, a boquinha, a maxila dela ainda não está formada, os ossos eles vão se desenvolvendo. Então, ela vai chupando o dedo e ali ela vai modificando. Na hora que o dente está crescendo, o osso está crescendo, vai modificando o formato. O bico modifica, vai para frente, o dedo modifica, vai para frente. Então, pode acontecer também que tem ali uma anomalia
algum problema odontogênico que fez com que aquele dente, aquela maxila deformasse. Pode acontecer, mas normalmente é o hábito, o chupar dedo, faz com que o dente vá para frente o tempo todo ali, ó. Verdade. Então, assim, se você pega a sua pele e você fica batendo, não vai já, a mesma coisa são nossos ossos, né? Doutor, uma dúvida que eu tenho também é porque geralmente às vezes também tem crianças e pessoas, né? Eu tive que usar o aparelho. Os dentes nascem tortos, vários dentes. Eu tinha vários dentes tortos aqui, na minha frente aqui. Outros espaçados. O que é que acontece para acontecer esse tipo de coisa? Então, como eu disse, o dente ele tem um tempo de erupção. Cada dente ele tem ali a cronologia para nascer, para trocar. Então, quando algo acontece e faz com que essa erupção não cumpra o seu prazo, um dente acaba ocupando o espaço do outro, o dente acaba não nascendo. Bom, se ele não nasce, ficou espaço. Se ficou espaço, um dente ele vai tendo mobilidade, ele vai começar a se mover e aí ele vai apiar, ou seja, ele vai movendo e vai deitando. Esse que deita já vai deitando o outro dente. Quando você vai ver a criança, ela se torna um adulto ou um jovem já com os dentes tortos. Então, assim, quando você não tem essa cronologia da erupção dos dentes acontecendo, aí é que vem esse problema, os dentes tortos, dentes apiados, dente com mobilidade, aí você precisa de um tratamento ortodôntico, um acompanhamento para alinhar seus dentes. Aí vem os aparelhos, né? Exatamente, os aparelhos dentários. Você tem que usar. Exatamente. Quando a maxila é pequena, você abre, coloca um aparelho para que a criança consiga expandir a maxila, os dentes possam flexionar. Quando os dentes estão um por cima do outro, você usa um aparelho para alinhar aqueles dentes, trazer o dente para a posição correta. Quando é um dente a mais, um supranumerário, você faz uma extração para tirar esse supranumerário e para que os outros dentes possam encontrar o seu espaço na arcada dentária, não é isso? Entendi. Doutora, a gente tá chegando ao nosso horário, né, Guedes? Não, mas tem mais coisa. Não, tem agora uma coisa que é a moda. O que é implantodontia? Olha aí. Tá na moda, é porque parece que a gente vai criando palavras para aquilo que já existe há muito tempo. Então, assim, o que é uma prótese? A prótese é eu pegar, fazer uma coroa artificial e colocar na boca do paciente. O que é um canal? Um canal é desobstruir, tirar a polpa do dente. E o que é um implante? O implante é eu tirar o dente, tirar a raiz e colocar ali um metal, normalmente de titânio, no lugar da raiz. O implante nada mais é do que isso. Então, assim, o paciente ele não teve higiene por algum trauma, algum acidente, ele perdeu aquele dente. Ele pode optar, se não por uma prótese, que é uma coroa, ou se não puder colocar ali uma prótese fixa, ou ele quiser algo mais caro ou melhor, ele pode fazer um implante, que é colocar um metal no local, no osso, né, no lugar da raiz, e aí ele vem por cima da raiz, ele vem e coloca a coroa. Mas não deixa de ser também uma forma de substituir aquele dente que foi perdido, entendeu? Entendi. Maravilha. Hoje tá especial. Perdeu essa aula também. Perdeu essa aula. Chega implante na boca, olha, rico, tá com uns 20 implantes. Aí trabalha no DR, tem muita grana, rapaz. Aí, você já me mostrou, eu tô cheio de dente aqui implantado. Exatamente. No espalhe. Uma coisa que chegou aqui foi... Não, Pode falar. eu quero saber o seguinte. Por que ainda é caro para fazer implante? Porque, deixa eu te dizer, a lei da oferta e da procura. Infelizmente, o material que é utilizado é um material que é caro. Apesar de você demorar em média aí 1 hora para você colocar os parafusos e tal, mas às vezes precisa de um enxerto. Então tem toda um sistema, tem todo um material ali por cima que não é simplesmente você manusear uma resina ou uma porcelana e botar como se diz, um grampo e fazer uma prótese, algo mais simples. Não, o implante você tem ali, usa metais, você usa outros para usar enxerto, então tem todo um custo por baixo daquilo e vai encarecendo no final para aquele paciente aquele serviço, entendeu? Então, quando o material ele precisa ser mais caro, para o paciente também, no final, para ele vai acabar pagando mais caro. A não ser que daqui para alguns anos, quando a concorrência vai entrando, outras empresas vão ofertando aquele material, e aí vai tendo concorrência, vai barateando, e aqui você vai conseguir popularizar e fazer com que mais pessoas tenham acesso a implante. Fora que implante, quem faz é especialista. Exatamente. Então, se especializar leva custo, investimento, então tudo isso vai encarecendo também o serviço, a oferta do serviço. Sim, então, mas minha curiosidade aqui, que eu perguntei uma vez a um dentista. Se eu souber, né? Quando a pessoa faz implante. Quando a pessoa faz implante. Quando a pessoa faz implante. Quando a pessoa faz implante dentário, que falece. Pobre emagrecer. Quando a pessoa faz um implante dentário que falece, me diga uma coisa, tem que tirar aquele implante que ela fez ou ela leva junto com dentro do caixão? Então, assim,
É boa pergunta, né, Guedes? É interessante saber disso aí. Caiu. É interessante saber disso. Então, o implante, ele é feito com metal, né? Normalmente, como eu disse, é titânio. E o metal, ele não se desintegra facilmente. É verdade. Você vai com o seu implante, você morreu, você pode levar seu implante. Agora, você tem que entender que quando você for, que o espírito volta para Deus, que o deu. Quando seu espírito voltar para Deus, o implante vai ficar aqui na terra. Verdade. Agora foi uma boa resposta pra você, viu, Guedes? O implante de Guedes saiu tão caro que ele quer, depois que velho. morrer, levar para a glória. E neném, né? Olha, antes de encerrar, É tão seguro que ele pagou caro nos implantes dele e quando ele Estou morrer, pagando. ele tá com medo de alguém ir lá e tirar os implantes dele. mas estou pagando Exatamente. De ainda. ouro. É, É de ouro. é. Olha, Eu vou lá tirar. Olha, antes de encerrar, Agora ele me deu uma ideia. Olha, rapaz, é boa Ele me deu uma ideia. ideia. Agora Verdade, doutora, verdade. gostei quando ele morrer. Enquanto o pessoal tá lá chorando. Vamos lá, retirar os dentes. olha, agora Meu amigo Guedes, Eu vou primeiro. meu amigo Guedes, meu Deus. vai ter uma guerra, é? Eu vou primeiro. Guedes, Ei, eu quero pelo menos dois, viu? Vou dizer que tô chorando. Vou dizer que tô chorando. Chegou aqui, bota uma... Vivi, Eu Olha. mesmo, seu meu amigo, era meu amigo. agora eu chamo de todo mundo. só vem uma... Antes de encerrar, me diga uma coisa. O que é que a odontóloga Jane Oliveira oferta aos pacientes? Bom, em primeiro lugar, o que eu mais oferto no meu consultório, né, na clínica Oportunidade de Sorrir, é a minha dedicação para cuidar do meu paciente. Eu amo cuidar das pessoas. Amo. Quando o paciente chega no meu consultório para se cuidar, quando ele vem, eu fico extremamente feliz, porque eu estudei para isso, eu estou fazendo aquilo que eu acredito e que eu gosto de fazer. Então, quando ele chega lá, eu examino, eu vejo se é uma limpeza, uma profilaxia, eu vejo se é uma restauração, eu vejo se é uma extração ou uma prótese, mas principalmente, o que é que eu vejo? O que é que está por trás ali daquele paciente? O que é que, às vezes, o problema não é nem bucal, às vezes o problema é emocional, sabia? Emocional, sim. Então, assim, eu amo receber meu paciente, cuidar dele como um todo, enxergar além dos dentes ali um ser humano, um sorriso, uma pessoa que está precisando ser acolhida. E eu procuro fazer isso na minha clínica, com as pessoas que estão lá, as pessoas que eu tenho a oportunidade, né? Por isso que a minha clínica chama Oportunidade de Sorrir. Oportunidade de sorrir. Maravilha. Essas pessoas que Deus me dá a oportunidade de chegarem até mim, eu procuro cuidar com toda a minha dedicação. O de melhor, material de qualidade é importante, serviço de qualidade é importante, mas eu procuro ser uma dentista de qualidade no meu lado humano, no meu lado profissional, no meu lado técnico, para que seja um conjunto, para que seja tudo. Para que ele saia dali dizendo E uma assim, olha, curiosidade, viu, eu fui e gente? fui cuidada. Olha, ela faz, como se diz no interior, dentadura também, viu? Dentadura é com Jane. Agora me diga uma coisa, quais são os horários que você atende? A Bom. clínica, Oportunidade de Sorrir. Na E os Oportunidade dias? de Sorrir, no Santos Dumont, eu atendo o dia de segunda, terça e sexta, de 8 às 12. E no Centro Médico Odontológico, dia de quarta e quinta, também de 8 às 12. E na Associação dos Servidores do DR, nas 10, qual os dias? É esse, meu anjo. A clínica Oportunidade de Sorrir é É nas dentro 10? das bom. 10. E eu não Olha. sabia disso. Olha aí, trabalha lá e não sabe? Caramba. Pra mim é novidade. Olha aí. Então, gente, tá precisando do serviço de Jane Oliveira, cirurgiã dentista. Quando ela fala a clínica Oportunidade de Sorrir, é o seguinte: fica situado na sede da Associação dos Servidores do DR, às 10, Às 10. que fica ali na Avenida São Paulo, 3095, colado, Batalhão da Restauração e o Getan. Não tem errado. Getan e às 10. Então, a clínica, como é o nome da clínica? Oportunidade de Oportunidade de Sorrir, na realidade, é dentro da Associação dos Servidores do DR. Então, precisou, ligou e ela atende. Qual o contato? Bom, meu telefone é 799-9661-2888. Mais uma vez, doutora, o telefone? 9661, 9 na frente, né? É 9, 9661-2888. E as suas redes sociais, para quem quiser Então, seguir. Vê lá. Nós temos o Instagram da clínica, né? Que é a oportunidade de, Arroba oportunidade isso. de sorrir. Coloca lá Oportunidade no de Instagram que vai estar lá os meus pacientes, vai estar a gente lá sorrindo e doido para vocês irem lá pra gente cuidar. Um minutinho, consideração final. Considerações finais. Desconsideração final. Considerações finais. Qual recadinho? Meu recadinho é o seguinte: não importa o problema que a gente está passando, ele vai passar. Por mais difícil que seja, uma hora ele vai passar. O que é que não pode passar?
o hábito e o desejo da gente sorrir e da gente cuidar da nossa saúde bucal. Porque com problema ou sem problema, nós precisamos estar com saúde. Verdade, Então, verdade. assim, vamos nos cuidar, vamos cuidar da nossa boca, vamos cuidar do nosso sorriso. Ter um sorriso saudável é ter uma dignidade social. É poder se relacionar com as pessoas, com o trabalho, com a família. O sorriso influencia em tudo na nossa vida. Então, vamos tornar isso prioridade. Saúde bucal, cuidar do nosso sorriso, cuidar da nossa autoestima, nos cuidar. Muito obrigado, doutora, por estar aqui no nosso podcast Making Roça, né? Outras oportunidades virão, né, Guedes, para ela comparecer novamente. Vai a minha torreta, viu? Epa, aí, ô! Adorei também. Me Gente, diverti, mas parecia que era por olha, parecia mais bate-papo. Mas é assim, Mas olha, é o nosso brincadeira. intuito aqui no podcast Making Roça é escutar barulho de vento, é escutar barulho de bicho, é escutar Não tá barulho de tudo certo. criança, e não é uma coisa, aquela coisa centrada de estúdio, não, é a coisa normalizada, né, Guedes, como diz, né? E eu agradeço a todos vocês em casa, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal da KMW TV, youtube.com/Kel Menezes. Guedes, seus agradecimentos para a Eu gente só quero finalizar o podcast agradecer, Making Roça. certo? E dizer às pessoas o seguinte, gente, se você, independente de ser artista ou não, é um profissional liberal, autônomo, quer ter a oportunidade, né, de conversar com o público, entre em contato ou comigo ou com o próprio Kel, né, para que você venha aqui para debater esse papo gostoso. É como o Kel disse, aqui é zona rural. É por Exatamente, isso que zona é rural, exatamente. Making Roça. Making Roça, Tá feito na entendendo? roça. Feito na roça. Então, quer mostrar o seu produto? Venha. É como eu costumo sempre dizer. Se você, Quem não é visto não é lembrado. justamente. E outra coisa, você tem que fazer seu marketing. A Jane, ela é dentista. Se ela não fizer a propaganda dela, o vizinho do lado direito, esquerdo, e ambos os lados, não vai saber nunca que ela é dentista. Então, venha para KMW TV, certo? Divulgar o seu produto para o Brasil e para o mundo. Aproveitando, pelo amor de Deus, quem vê um Minuto de Sabedoria, não basta tão somente gostar. É um minuto de reflexão de domingo a domingo. Já se espalhou pelo Brasil. 3 países, Argentina, Uruguai e Paraguai. Mas na hora de inscrever, eu não tenho nem 500 seguidores. Ah, que é muito bonito? É. Mas inscreva. @EvertonGuedes100. @Everton Guedes 100. Minuto de sabedoria. De domingo a domingo. Se Tá? inscrevam, Tá bom. compartilham, tá certo, gente? E agradeço a todos vocês. E em breve voltaremos com mais uma edição do podcast Making Roça, direto da roça, para você aí em casa, tá bom, gente? Um grande abraço e lembre-se, humildade sempre, simplicidade, que a vida é bela. Valeu, Guedes. Valeu, doutora Jane Oliveira. Adorei, viu? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Adoro agora pagar o almoço. Está entrando no ar, podcast Making Roça. Apresentação, Kel Menezes e Everton Guedes.